Tá bom aqui o tamanho? Então, gente, bom dia. Nós vamos iniciar na aula de hoje o segundo módulo, certo? E o segundo módulo, ele trata essencialmente sobre o conceito de função. Infelizmente eu não vou conseguir, né? A gente não tem tempo de estudar tudo sobre função. E, na verdade, é muita coisa que tem sobre função. Aqui a gente vai fazer só uma breve introdução ao conceito de função. E após essa breve introdução, nas próximas aulas, a gente vai estudar as funções elementares, que são as principais funções, né? São as funções que a gente realmente conhece, que é as funções polinomiais do primeiro, segundo grau, a função exponencial e a função logarítmica. Então vamos lá, introduzir aqui o conceito de função. O que é que acontece, né? Quando você está analisando qualquer fenômeno é, real, então o que a gente procura? A gente procura identificar grandezas que possam ser medidas, né, mensuráveis, ligadas a esse fenômeno, e em seguida estabelecer relações existentes entre essas grandezas. Eu trouxe aqui como exemplo o crescimento populacional de uma espécie. Então, para a gente entender como que essas grandezas se relacionam. Então, no crescimento populacional de uma espécie, a gente está interessado no estudo do crescimento populacional de uma determinada espécie, quais são as grandezas relevantes. Por exemplo, a gente pode pensar no tempo, né? E a gente pode pensar na população, no tamanho daquela população, na evolução daquela população conforme o tempo passa. Então, nesse caso, a gente tem uma variável independente, que é o tempo que está passando, e a gente tem uma variável dependente, ou seja, que depende do tempo. Conforme o tempo passa, essa população ela vai evoluir. Então, por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Aqui eu tenho uma tabela, eu tenho o tempo em meses, e aqui eu tenho uma população de indivíduos. Então, ó, no tempo zero, ou seja, no início do experimento, que eu estou considerando como t igual a zero, essa população ela tem 200 indivíduos. Aí, após uma hora, pode ser, aqui o tempo pode ser em horas, né? Após uma hora, ou pode ser em ano, ou pode ser em mês, enfim. Passou aqui uma unidade de tempo, essa população tem 250 indivíduos. Passou 2 unidades de tempo, essa população tem 300 indivíduos. Passou 3 unidades, ela tem 350. 4 unidades de tempo, ela tem 400 indivíduos. E passou 5 unidades de tempo, ela tem 450 indivíduos. Pergunto para vocês, vocês conseguem identificar uma expressão matemática que relaciona essas duas grandezas? Ou seja, se eu continuasse para 6, para 7, por fim, para um tempo t qualquer, qual seria a relação entre esse tempo, né, essa unidade de tempo, e o tamanho da população? Aí seria fx a mais bx. F de x é mais bx. No caso, f de t, porque a gente está considerando o tempo aqui, né? Pode ser x, o tempo x, né? Só que você falou uma expressão aí que a gente chama de. Você falou f de x igual a x mais bx. Beleza. Realmente ela evolui nesse padrãozinho, que é o que a gente chama de função do primeiro grau. Mas só quem seria o A aqui e quem seria o B?
O A seria de 0 a 5, se eu não me engano aí. E o B seria 200, eu acho. O B é 200. Aliás, tá aumentando de 50 a 50, seria 200x, 200x mais 5, é algo assim, algo que relaciona, coloque um número em um deles, por exemplo, f de x, se colocar 0, tem que sobrar 200, né? Uhum. O termo independente aí tem que ser 200, B. Beleza. O B tem que ser 200. É, E quem seria o A? 50, o A seria 50, O A seria 50. mais 50x, porque se o x for 0, vai dar 200, né? X Se o for, X for 1, dá 250. é, é isso mesmo. Tá todo mundo de acordo? Ou seja, o crescimento da população ela está evoluindo segundo uma expressão matemática e segundo Rosenberg, né, que está falando, seria assim, f. Aqui eu vou trocar o x por t, porque o t faz o papel de tempo, que é a variável independente. Aí aqui ficaria 50t mais 200, né? Então, o que é que a gente faz para verificar se realmente é isso? A gente pode testar nos dados. O que a gente tem aqui são os dados, né? Ó, se a gente fizer f no lugar do t, coloca 0, então fica f de 0. Aí fica 50 vezes 0 mais 200. Que dá 50 vezes 0 dá 0 mais 200, que dá 200. Então, ok. É, se eu fizer f, vamos pegar um valor, sei lá, f de 2. F de 2 dá 50. No lugar do t eu coloco 2 vezes 2 mais 200. Que vai ficar igual 50 vezes 2 dá 100 mais 200. 100 mais 200 dá 300. Então, ó, a expressão bateu aqui. Vamos fazer mais um f de 5. F de 5 dá o quê? Ó, dá 50. Aí aqui no lugar do t eu vou substituir 5 por 5 mais 200. 50 vezes 5 dá 250, né? Mais 200. 250 mais 200 dá 450. Então, ó, bateu. Então, a expressão que relaciona esses dados, ou seja, essa quantidade da primeira coluna da tabela com a quantidade da segunda coluna, é realmente essa expressãozinha, que é uma função. A gente chama esse tipo de função, ela se enquadra nesse modelo e ela é chamada de função do primeiro grau. Então, eu quis trazer esse exemplo prático para a gente entender, né, o conceito de função. O conceito de função realmente é esse. É, dado um conjunto de dados, aqui a gente tem esse conjunto de dados, e esse conjunto aqui, ele é infinito, você poderia ter 6 para baixo, 7, 8, 10 e por aí vai. E a gente tem outro conjunto de dados, que é o segundo aqui, e a gente está interessado em buscar uma relação entre esses dados. E essa relação foi uma expressão matemática, que é essa expressão aqui,
que eu olhando apenas para o primeiro conjunto de dados, eu consigo descrever todo o segundo conjunto aqui. E qual é a vantagem de se trabalhar com uma expressão matemática? Aqui você tem os dados brutos. E aqui eu tenho essa expressão. Vou escrever aqui, f de t igual a 50t mais 200. A vantagem de trabalhar com essa expressão, uma das vantagens é que você consegue reduzir o problema. Você, se eu quero saber o número da população em qualquer instante t, basta eu colocar esse instante t aqui na função. Por exemplo, aqui eu tenho de 0 a 5, mas eu poderia perguntar quanto que vale o f de 100, ou seja, qual é o tamanho da população no instante t igual a 100. Se você fosse construir uma tabela, seria uma tabelona grande. Mas aqui a função, ela me dá já de imediato. É só você colocar 50 vezes, no lugar do t, coloque 100 mais 200. 50 vezes 100 dá 500, né? Ou melhor, 5.000 mais 200. Ou seja, esse valor seria 5.200 indivíduos. Se você quiser saber quanto vale, qual o tamanho da população, sei lá, em 10.000, basta colocar o 10.000 aqui na expressão que você já sabe de imediato. Então, essa é uma vantagem de trabalhar com a função. Você reduz significativamente o problema. Outra vantagem é na hora de resolver os problemas, as perguntas, né? Por exemplo, eu poderia perguntar, eu quero saber em qual é o tempo em que a população vai atingir, sei lá, 500 indivíduos. Como que a gente resolveria esse tipo de problema? Eu vou apagar aqui. Eu quero saber em que instante a população vai atingir 500 indivíduos. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Qual o tempo, eu vou chamar aqui de t grande, em que a população aqui é ruim de escrever, mas atinge 500 indivíduos. Como que a gente faz para resolver? Como é que eu encontro esse t? Alguém tem uma ideia? O que é que eu tenho que fazer para encontrar esse t? Professor, Foi? no caso aí, para você achar o t, você teria que substituir o resultado de f do número. No caso, 300, né? Um exemplo. Ó, o que é Você o pode que, é que a substituir, gente pode falar? você pode substituir no resultado, por exemplo, de f de 2, no lugar do f de 2, você coloca 300, né? E aí, com o número da população, encontra o t. É isso? Na verdade, aí você tipo adivinhando quem é, né? Não,
Eu digo assim, pelo resultado da substituição. Por exemplo, quando a gente coloca aqui f de 2, né? É 50 vezes 2 mais 200. Sim. Na resolução da expressão não dá 300, Uhum. não é isso? Hum. Aí, digamos que eu não tivesse dado o tempo 2, mas ó, considerando que a população é 300, né? E que há e que a população começou do valor fixo de 200, qual o tempo em que ela atingiu esse número? Aí acharia T. Sim. O que é que, o que é que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, eu tenho essa questão aqui, né, que é uma questão, eu quero saber qual o tempo T em que a população vai atingir aí 500 indivíduos. Como eu tenho essa expressão aqui, ó, o que é que eu posso fazer, ó? Eu quero saber, eu pergunto para a função. Simplesmente eu vou colocar, eu quero saber qual é o T grande aqui, tal que esse f de t seja 500. É isso que, se traduzindo aqui para a linguagem matemática, é isso. Eu quero descobrir quem é esse t, tal que o f de t seja igual a 500. Só que a gente tem uma expressão para o f de t. Quem é a expressão do f de t? Seria 50 vezes o t grande, né? Eu estou substituindo aqui, ó, nesse t, o t grande, mais 200. Isso daqui eu quero que seja igual a 5 a 500. Como que eu faço para descobrir o t agora? Vou isolar o t. T, 50t é igual a 500, que está desse lado, e vou passar o 200 para a direita, que vai vir negativo. Quanto que vale 500 menos 200? Dá 300. Ou seja, 50t é igual a 300. Quem é o t? O t vai ser 300 dividido por 50, que vai dar 30 dividido por 5 dá 6, né? Eu tiro esse zero com esse zero e fica 30 dividido por 5, 6. Então o tempo aqui seria 6. Entenderam como eu faço para descobrir o tempo? Eu pego esse tempo t igualo a quantidade que eu quero. Aqui foi 500, mas eu poderia pedir 5.000, 6.000, sei lá, qualquer valor. Eu simplesmente venho, se fosse 5.000, eu colocava zero aqui. Então f de t igual a 5.000. Faço esse mesmo procedimento e vou descobrir quem é o 6. Aqui seria 60, né, nesse caso. E como que se eu quiser testar se realmente é verdade, eu posso colocar aqui na função original e substituir, vejo que realmente vai dar os 300. Ó, se eu fizer f de 6, fica 50 vezes 6 mais 200. 50 vezes 6 dá 30, ou melhor, 300, mais 200. 300 mais 200 dá os 500. Então, esse é o valor do tempo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que realmente, uma vez que você encontra a expressão matemática que relaciona os dados, todas as informações relacionadas ao fenômeno, você pode extrair da expressão matemática. Essa é a vantagem de você conseguir. A gente chama esse processo de transcrever um problema real, do mundo real, para uma expressão matemática, ou seja, para um problema matemático, é chamado de modelagem matemática. É uma área bem interessante. Então, essa é a vantagem. Outra vantagem é que quando você tem uma expressão matemática, quando você faz o modelo e encontra a expressão matemática, você pode colocar no computador para ele resolver. Ao invés de eu resolver na mão, porque na maioria das vezes a gente não consegue uma solução analítica. Quando você modela um fenômeno, quando você encontra a expressão matemática, na maioria das vezes essa expressão é difícil, é complicada de se resolver. Você não consegue resolver na mão, o que a gente chama de solução analítica.
Aí o que é que a gente faz? A gente coloca no computador para ele encontrar uma solução aproximada, que é uma solução numérica. Então, essa é outra vantagem. Aí você consegue descrever um fenômeno matematicamente, você coloca no computador, ele resolve para você e você vai fazer, verificar se realmente aquelas soluções está de acordo com os dados apresentados. E se não tiver, a gente vai modificando. Nessa introdução a funções que a gente está vendo aqui, a gente vai testar só as funções de uma variável real. Ó, a expressãozinha está aqui, né? Realmente, era o que a gente estava brincando ali, é 200 mais 50t, onde t representa o tempo, aqui eu coloquei em meses, e o p de t representa o número de indivíduos no tempo t. Essa era a expressão. O que era que eu estava falando? Bem, o que eu ia falar é o seguinte, é que aqui a gente vai trabalhar só com funções de uma variável real, que é o modelo mais simples que existe de função. Mas a gente sabe que, por exemplo, o crescimento populacional de qualquer espécie, ela não depende só do tempo, não é verdade? Depende de outros fatores, como, por exemplo, recursos naturais. Saúde, né? Da saúde, depende de várias coisas. Então, ó, aqui a gente considerou só o tempo, né? Só o tempo. Aí por isso que deu uma função de uma variável. Se a gente colocasse outra variável aqui, que eu vou chamar de... Aqui tem um T, eu vou colocar S. Por exemplo, se o que o colega falou aí, saúde da população, ou poderia ser recursos naturais, ou seja, o alimento. Se não tem recursos, não tem. A população influencia no crescimento. Aqui a gente já teria que esse P, essa população, ela dependeria do tempo e dessa outra variável S. Então, a expressão aqui não seria mais uma função de uma variável real. Se a gente considerar outro parâmetro, vai só aumentando os parâmetros e essa expressão aqui, a expressão matemática, ela O vai seu áudio está ficar... muito, muito baixo mesmo. Estou escutando quase nada. Não sei se é meu celular. Tá assim para todo mundo? Eu tô ouvindo aqui, tá bom aqui, Francisco. Eu tô ouvindo bem também. Tá bom aqui, ó. Então, ó, o que eu ia falar é o seguinte: à medida que a gente vai considerando mais variáveis no problema, essa expressão aqui, a expressão matemática que vai ficar desse lado, ela vai ficar cada vez mais complicada e cada vez mais difícil de resolver. Então, a gente tem que realmente recorrer a algum recurso computacional para entender essa expressão matemática. Mas aqui a gente vai fazer só uma introdução às funções de uma variável real. Ou seja, só uma variável, a gente só tem uma variável independente aqui e outra variável dependente. Alguma pergunta, um comentário? Não, só um comentário em relação no caso, quando se tem mais parâmetros, né? A gente tem, quando se coloca T, S, Q, W, aí no caso já vira uma função polinomial, né? Na verdade, vira uma função de duas variáveis, se tiver duas aqui, porque não necessariamente tem que ser um polinômio, pode ser uma expressão que não seja um polinômio, como por exemplo, pode ser, eu vou colocar aqui, poderia ser assim, t que multiplica o cosseno de s. Aqui é uma expressão que é uma função de duas variáveis, porque eu tenho uma variável independente t e s, e essa expressão ela não é polinomial, entendeu? Entendi. Eu pensei mais naquele exemplo
f de x igual a elevado à quinta vezes b elevado à terceira, mais a elevado à quarta vezes b elevado à segunda, etc. Sim, poderia ser assim, ó, P de TS poderia ser, por exemplo, T vezes S. Aqui já seria uma função de duas variáveis. A população poderia depender, ela poderia evoluir segundo essa regra. O tempo vezes o recurso. Se o recurso é pouco, né, você a tendência é a população diminuir. Ok? Então, como eu falei, a gente vai considerar apenas as funções de uma variável real. Esse real aqui vem de números reais. Lembra que a gente considerou aqueles conjuntos, aqueles naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais, e aí teve o conjunto dos irracionais, e todo mundo, a união de todo mundo gera um conjunto grande, que é o conjunto dos números reais. E quando a gente fala variável real, é porque esse x aqui, né, a variável independente, ela é um número real. Aí, em razão disso, a gente chama essas funções de função de uma variável real. Um exemplo de função de uma variável real é o exemplo que a gente acabou de ver. Mas a definição formal de uma função de uma variável real é a que está aqui, ó. Então, a gente vai considerar dois conjuntos, A e B, que são subconjuntos de R, ou seja, são conjuntos formados por números reais. Então, uma função f de A em B é uma lei ou regra que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B. E a gente escreve, resumindo aqui matematicamente, a gente escreve assim. A gente tem o conjunto A e o conjunto B. Tem uma função que sai de A para B, e essa função ela pega um elemento no A e leva num elemento em B, que a gente chama f de x, ou também de y. Esse f de x aqui é o y no conjunto B. Certo? No diagrama fica assim, você tem um conjunto A, aí tem os elementos aqui. Aí você tem um conjunto B. Então, ó, a função ela pega esse elementinho aqui e leva nesse, por exemplo. Pega esse e leva no outro. Então, esse é o que a função faz. No exemplo anterior, esse conjunto A, nesse exemplo aqui, o conjunto A é o conjunto formado por essa tabela aqui, por a coluna 1, a primeira coluna da tabela. Então, esses elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, eles fazem parte do conjunto A lá da função. E o conjunto B seria esse conjunto, o conjunto formado por esses elementos. Aí tem algumas nomenclaturas que é o seguinte, esse conjunto A gente chama de domínio da função. Geralmente se denota assim, D, aí abre parênteses de F, D de F. E o conjunto B a gente chama de contradomínio da função. E esse nome domínio é sugestivo porque realmente a gente controla a função com os elementos de A aqui. Ou seja, a gente tem controle sobre a função olhando aqui para o conjunto A. Como eu acabei de mencionar, né, no exemplo anterior, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, por aí vai. O contradomínio é o conjunto dos valores da população, que seria 200, 250, 300, 350, 400, 500 e reticência. E a lei de formação era essa aqui, né? Ou seja, ela pega um T no A, que é o tempo, e leva
no número de indivíduos da população do conjunto B. E esse número P de T, ele é definido assim, 200 mais 50T. Bem, e como que a gente faz para identificar uma função, né? Que é o seguinte, será dados dois conjuntos, A e B, e elementos aqui, elementos aqui, elementos aqui, elementos aqui, não é toda relação de A em B que define uma função. Porque a definição aqui é bem clara no seguinte aspecto. Ela diz o seguinte, que a cada elemento do A faz corresponder um único elemento do B. Então, não é toda relação que define uma função. Ou seja, não é toda expressão matemática que é realmente uma função. Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Será que essa relação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Será se essa expressão matemática define uma função? Então, eis a questão. Eu vou fazer um comentário aqui sobre, através dos exemplos bem simples. Vamos ver como que a gente faz para identificar uma função. Então, ó, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem a relação f de A em B, representada pelo diagrama abaixo. É uma função de A em B. O diagrama é esse, ó. Observe que no A, a gente tem 1, 2, 3, 4. No B, 2, 4, 6, 8. E aqui a gente tem a função de A em B. E essa função, o que é que ela faz? Ela pega o 1 e leva no 2. Ela pega o 2 e leva no 4. Ela pega o 3 e leva no 6. E ela pega o 4 e leva no 8. Aqui eu não estou me preocupando em saber quem é a expressão matemática que faz essa relação. Não, vamos pensar só no seguinte. Será se essa relação define uma função conforme a definição de função? Né? Voltando na definição, ela diz que é uma lei ou uma regra que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B. Nesse caso aqui, a gente vê que cada elemento de A faz corresponder um único de B. Então, aqui seria uma função. Vamos ver outra relação. Agora eu quero perguntar para vocês. Essa relação aqui define uma função de A em B? Ou tem algum problema? Eu acredito que não define, porque não é cada um elemento. E aqui no 1 tem 2. Estou falando aqui, né? Se bem que Alguém mais? O que a definição diz que é que para cada elemento de A faz corresponder um único elemento em B. A definição não fala nada se um elemento de B recebe mais de uma flechinha. Ah, entendi. Então aí é uma função, sim. Exatamente, é uma função. Exatamente, é uma função. Para cada elemento aqui de A, sai uma única flechinha. E é isso que tem que acontecer. Para cada elemento de A, tem que sair uma única flechinha para B. Agora, em B, não tem problema um elemento de B receber uma ou todas as flechinhas. Poderia ser assim, ó, todas no 1. Ah, ok. Então, aqui também define uma função.
Deixa eu passar para cá, ó. Aqui tem um comentário, observe novamente que cada elemento de A possui exatamente um correspondente em B. Note que não há problema em dois elementos de A estarem associados ao mesmo elemento de B, como ocorre com o elemento -1 e 1, ambos associados ao elemento 1 de B. Essa aqui tem algum problema? Bom, esse não tem um elemento de A que define o B, né? Observe que a definição de função, ela diz pouco sobre o conjunto B. O que ela diz é que para cada elemento de A, tem que ter um único elemento em B. Ela não fala nada se deve sobrar ou não elementos em B sem flechinha. Eu entendi. Então, aí também vai definir uma função. Sim, define uma função. Aqui também define a função. Cada elemento aqui tem uma única flechinha saindo do elemento para um elemento de B. Deixa eu ver outro exemplo. Outra situação. Aqui novamente tem cada elemento do conjunto A possui um único correspondente em B. Não há problemas se sobrarem elementos sem flechinhas em B, como é o caso do elemento 16. Aí eu queria fazer uma observação que eu achei interessante. Novamente, eu vi essa analogia a primeira vez aqui nessa região, na verdade na Bahia. Que um aluno falou que é o seguinte, que quando ele estudava no ensino médio, né, tinha o professor que fazia essa analogia em relação ao conceito de função. Que disse o seguinte: uma boa analogia para decidir se uma relação entre dois conjuntos é uma função é imaginar que A, né, o conjunto A, primeiro, representa o conjunto dos filhos e o conjunto B, o conjunto das mães. Aí, ó, e como é que funciona aqui, ó? Quando a gente pensa assim, ó, não existe, né? Aqui não para cada filho aqui tem que ter uma mãe lá no B, né? Então, no exemplo 1, cada mãe tem exatamente um filho. Por que essa analogia é interessante pelo seguinte, né? Que pode ter mãe sem filho, como esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui a gente tem o conjunto das mães. Pode ter mãe sem filho. Esse 16 não tem filho nenhum. O que não pode acontecer é que ter filho sem mãe. Por exemplo, se eu tivesse um elemento aqui, 4, e um elemento 5, eu vou colocar esse... Pronto, deixa assim, 4. E se do 4 não tem partido ninguém para nenhuma setinha para o B, isso aqui não define uma função. Aqui no A não pode sobrar elementos sem flechinha. Nesse caso aqui, ó, aqui seria um filho sem mãe. Não pode acontecer. Pode acontecer mãe sem filho, mas não pode acontecer filho sem mãe. Então, voltando aqui, ó, nesse exemplo aqui, no primeiro, a gente tem aqui, toda mãe tem filho, né? E todo filho tem mãe, aqui nesse. Nesse aqui, a gente tem uma mãe que tem 2 filhos. O importante é que não, né? É que todo filho tem a mãe. Aqui a gente tem uma mãe que não tem filho. Deixa eu tirar esse 4 aqui. Só vai deixar de ser função se tiver alguém aqui, algum filho que não tenha mãe.
Então, ó, com base nessa analogia, pergunto para vocês, essa aqui define uma função? Essa relação define uma função? Eu acredito que não. Não define porque eu já deixei aqui em vermelho, né? O 4, ele tem duas setinhas saindo do 4. Não pode. Na definição fala que para cada elemento em A, existe um único elemento em B. Nesse caso, o 4 está associado ao 1 e ao 2 ao mesmo tempo. Ou seja, ele teria duas mães. Não é permitido. O 4 seria o filho com duas mães. Então não pode. Então, essa relação não define uma função. E essa relação define função? Não, porque teria um filho sem mãe, né? É, exatamente. Eu tenho 3 aqui, que é um filho sem mãe. Então, não define uma função. Por quê? Porque não tem nenhuma setinha saindo do 3. E, portanto, ele seria um filho que não tem mãe e não define função. O problema está em não ter, né, setinha partindo do 3. No conjunto A, não pode sobrar ninguém sem flechinha. Beleza. Então, ó, entendido o que é uma função, eu vou falar o que é o conjunto imagem de uma função. O que é a imagem de uma função? A imagem da função é, a gente tem aqui o conjunto A, deixa eu apagar aqui. Aqui a gente tem o conjunto A, que é o domínio da função, e aqui a gente tem o conjunto B, que é o contradomínio da função, como a gente já viu. O que é a imagem? A imagem é o subconjunto aqui de B que recebe flechinhas. São os elementos que estão relacionados à lei da função. Como, por exemplo, voltando aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, a imagem é só os elementos que recebem a flecha. Ou seja, a imagem seria esse conjunto aqui. Como o 16 não tem flechinha partindo de A para o 16, então esse 16 não faz parte da imagem. Ele faz parte do conjunto B, que é o contradomínio, mas não faz parte do conjunto imagem. Então, voltando aqui, a definição de imagem seria realmente essa. Ó. Dado uma função de A para B, e a gente considera um elemento do conjunto A, e o elemento f de x que está no conjunto B, ele é chamado de valor da função do ponto x ou imagem de x por f. E o conjunto de todos os valores assumidos pela função é chamado de conjunto imagem e é denotado por im de f. Im e abre parênteses f, a imagem da função. E uma observação é que a imagem, né, a imagem de uma função é sempre um subconjunto do contradomínio. Podendo, eventualmente, coincidir, né, com o próprio contradomínio ou não. Aqui a gente teve exemplos que a imagem é igual ao contradomínio. Deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui. A imagem da função são os elementos que recebem flecha. Aqui todo mundo no B recebeu flecha. Ou seja, a imagem aqui dessa função é o próprio B, ou seja, coincide com o contradomínio. Esse tipo de função é uma função especial que a gente chama de função bijetiva.
Na verdade, sobrejetora, ela também é bijetiva porque para cada elementinho de A sai tem um único correspondente em B. Pronto, aqui vamos ver um exemplo. Ó. Sejam A, esse conjunto menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. E f de A e B, a função definida por essa expressão, f de x igual a x quadrado. Então, quem é a imagem da função f? A imagem da função f, a gente tem aqui ó, o conjunto A é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí o conjunto B seria... O conjunto B seria não, o conjunto B é 1, 2, 3, 4. Que é o E o contradomínio. zero? Oi? Vai ter um zero. Não tem um zero? Tem. Vou colocar o zero aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Obrigado. É o B. É o contradomínio. Quem é a imagem? A imagem é, é os elementos, né, que está associado por essa função, né, por essa relação. Ou seja, você pega, para descobrir quem é a imagem, a gente pega e vai fazer o f, aqui a gente tem a função f. Vamos fazer o f do primeiro elemento, que é do menos 2, ou seja, que é você pegar e colocar na função. Então fica menos 2 ao quadrado, porque é isso que a função faz. A função pega o x e eleva ao quadrado. Então menos 2 ao quadrado, e menos 2 ao quadrado é 4. Ou seja, é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. E menos com menos dá mais, então dá 4. Então, ó, o menos 2, ele vai para o 4. Aí o f do próximo, de menos 1, é menos 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, o menos 1 vai para o 1. O próximo, f de 0. F de 0 é 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, pega o 0 e vai no 0. A função leva o 0 no 0. O f de 1 é 1 ao quadrado, também dá 1. Então, a função pega o 1 e leva no 1. E, por fim, tem o f de 2. O f de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Então, pega o 2 e vai no 4. Então, a imagem da função é só esses elementos de B que receberam flash. Ou seja, a imagem, a gente coloca desse lado, a imagem de F são os elementos 0, que recebeu flecha, o elemento 1, que recebeu flecha, e o elemento 4. Então, esse é o conjunto imagem. Nesse caso, né, a imagem é diferente do conjunto B, porque sobrou no B sem receber flecha 2 e 3. Compreenderam aí o que é a imagem da função? Sim, professor. Então, para descobrir quem é a imagem da função, se você tem o conjunto A e você tem a expressão da função, você substitui os elementos de A, que foi o que eu fiz aqui, né? Substitui os elementos de A na expressão da função. E os resultados formam o conjunto imagem. Essa representação aqui foi o que eu acabei de fazer.
Então, na maioria das vezes, né, ou quase sempre, as funções são, né, definidas por fórmulas. A gente não vai ficar olhando para esses diagramas, como a gente está. Esses diagramas aqui servem só para a gente entender o conceito de função, que é função. Mas entendido isso, a gente vai trabalhar com expressões e não com com diagrama. Então, o que é uma função definida por uma fórmula? É o seguinte: dada uma expressão matemática, né, um f aqui de x, que é uma expressão matemática, a gente vai olhar para essa expressão e vai ver se ela é uma função. Então, o que define, dada uma expressão matemática, o que diz se essa expressão é ou não é uma função, é o que a gente chama de domínio da função. Por isso que o nome é domínio, porque sobre o conjunto A, né, que é você tem uma função de A em B, é nesse conjunto aqui que a gente tem o domínio da função. Por isso que ele chama de domínio. Em que sentido? Por exemplo, se a gente tiver essa função, essa expressão aqui, f de x igual a x ao quadrado, ela define uma função, como a gente já viu, né? E quem é o domínio dessa função? É qualquer número real. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição sobre essa expressãozinha. Eu posso pegar qualquer número e elevar ao quadrado, que eu vou obter um novo número. Então, o domínio dessa função é qualquer número. Ou seja, é qualquer número real. Nesse caso, a gente escreve assim: domínio de f é igual a r. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma restrição. Essa relação de restrição fica mais claro nesse exemplo. Se a gente tem essa expressãozinha matemática, f de x igual a 1 sobre x, será se eu posso colocar qualquer número nessa expressão? Ou seja, será se é possível calcular qualquer número? Por exemplo, eu consigo calcular o f de 1? Consigo, porque simplesmente eu coloco 1 aqui, ó, dividido por 1, vai dar 1. Eu consigo calcular o f de 2 nessa expressão? Consigo. No lugar do x eu coloco 2. Agora, ó, eu consigo calcular o f de 0? Eu não consigo calcular o f de 0, porque ficaria uma fração com 0 no denominador. Isso daqui não é permitido. Eu nunca consigo dividir por 0. Toda vez que aparece um 0 embaixo da fração, no denominador da fração, é impossível fazer essa operação. Então, aqui a gente tem uma restrição no domínio da função. Então, essa expressãozinha, ela define uma função, mas eu preciso dizer aonde que ela define essa função. Qual é o conjunto que vale essa expressão? Nesse caso aqui, vale para qualquer número real, com exceção do 0. Então, ou seja, o domínio dessa função seria os reais exceto o 0. Lembra quando eu falei sobre conjunto? Quando a gente quer tirar o 0 do conjunto, a representação do conjunto dos números reais é o R, esse R cortado. Se eu quero retirar o 0 desse R do conjunto, eu simplesmente coloco um asterisco aqui. Significa que eu estou tirando o R. Que é a mesma coisa de eu colocar o conjunto R menos o 0. Então, nesse caso, essa expressão matemática, f de x igual a 1 sobre x, ela define uma função e ela vale para qualquer número real, exceto o 0. Nesse terceiro exemplo, a gente tem essa expressão, ó, tem o f de x igual a raiz de x. Aí eu pergunto, eu consigo extrair raiz quadrada de qualquer número? Por exemplo, eu consigo extrair raiz quadrada de 4, beleza, que é 2. Mas eu tiro a raiz de menos 4?
No caso, você está considerando números reais, né? Isso, números reais. Porque, É do, é, certo. então, nesse caso, a gente não extrai raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais, que é nisso que a gente está trabalhando. Então, essa expressãozinha aqui, ela define uma função, mas ela tem a restrição no domínio, que é o seguinte, ela só vale se o x for positivo. Então, nesse caso, o domínio seria o x que está nos reais, tal que esse x, né, é maior ou igual que zero. Então, esse seria o domínio dessa função. Mas a gente não vai ficar se preocupando também com essas nomenclaturas, com essas coisas, porque, como eu falei no início, a gente vai fazer uma abordagem aqui bem introdutória e a gente vai trabalhar só com as funções elementares. A gente não vai trabalhar com funções mais complicadas. Então, uma coisa, só para finalizar a aula, interessante sobre uma função é o gráfico da função. Que é o seguinte, quando a gente está analisando um fenômeno, o primeiro passo, né, a gente tem o conjunto de dados, como foi aquela tabelinha, né? E aqui a gente tem duas variáveis, a variável dependente e a variável independente, y, e a gente encontra uma relação, né, uma expressão que relaciona essas variáveis, a variável dependente com a variável independente, né? E essa expressão é uma função. Então, beleza, a gente estuda o fenômeno, vê os resultados, e o próximo passo que a gente quer é apresentar os resultados. Então, uma forma eficaz de apresentar resultados, ou seja, para o leitor, em artigos, essas coisas, em livros, em revistas, é você fazer o gráfico que representa essa função. Então, o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função, né, dado uma função f, o gráfico da função é o conjunto de todos os pontos x, y, né, que aqui o f de x faz o papel de y, no plano, que a gente chama plano cartesiano, onde x pertence ao domínio da função. Como é que a gente faz para construir o gráfico? Para construir o gráfico de uma função, f com x aqui no domínio da função, no plano cartesiano, seguimos os seguintes passos. Primeiro, construímos uma tabela com valores de x, e aqui você pode escolher os valores a seu gosto, mas o ideal é que a gente escolha esses valores convenientemente no domínio e calcule os valores f de x. Segundo, representa no plano cartesiano cada par ordenado. Beleza, quando a gente está calculando esses valores aqui, no passo 1, a gente faz uma tabelinha. Eu vou já mostrar como é. E depois a gente tira esses valores da tabela e coloca no plano cartesiano. E o último passo é passar uma curva, né? Traçar uma curva que passa por todos esses pontos. Vamos pegar como exemplo bem simples aqui essa funçãozinha, ó, a função f de x igual a x, ou seja, ela pega o elemento e leva nele mesmo. Também é conhecido como função identidade. Então, o que é que a gente vai fazer para construir o gráfico? Primeiro, vamos escolher os valores que a gente vai colocar no x e vamos construir essa tabelinha aqui. Aqui eu vou colocar variável x e eu coloco na outra coluna a variável y. Eu posso escolher os valores para x, uma vez que eu escolho o valor de x, substituo na função e encontro o valor do y. Por exemplo, aqui eu estou escolhendo o primeiro valor, o menos 1. O que é que eu vou fazer para encontrar o valor de y? Eu vou pegar o menos 1 e vou colocar na função. Então, menos 1, a função é essa, f de x igual a x, então vai ficar o menos 1 igual, no lugar do x eu vou colocar o menos 1. Ou seja, é bem simples. Ela pega o número e leva nele mesmo.
Aí, ó, coloco o menos 1 aqui. Escolhi aqui o 0. Eu vou pegar o f de 0 é igual, no lugar do x eu coloco 0. Também deu 0. E, por fim, eu vou escolher 1. O f de 1 também é 1. Então, ó, os valores que eu encontrei foi para y menos 1, 0 e 1. Em seguida, a gente vai marcar esses pares ordenados. Observe que, uma vez que eu faço isso, eu vou encontrar um par ordenado agora. Eu vou ter aqui, eu tenho pares ordenados assim, no x, y. Então, ó, no primeiro caso, eu tenho menos 1 no x e menos 1 no y. Eu vou ter 0 no x e 0 no y, que é o segundo aqui. E, por fim, eu tenho 1 no x e 1 no y. E o que a gente vai fazer? Vai marcar esses pontos, ó, no plano cartesiano. Vou escrever aqui. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo que representa o y e esse eixo horizontal. Aqui o eixo horizontal representa o x e o eixo vertical representa os y. Aqui a interseção, aqui na interseção, a gente coloca o ponto 0, 0. Eu vou escrever, ó, 1 para cá, e aqui eu teria o menos 1 para cá. Aqui em cima eu tenho 1, e aqui embaixo também eu tenho o menos 1. Então, nessa tabelinha fica assim, né? Ó, a gente viu que o par ordenado, a gente tem um par ordenado, esse par menos 1, menos 1. Como é que a gente faz para encontrar esse ponto? Ó, eu pego uma reta paralela ao eixo de x para cá. Fica ruim de escrever, ó, aqui, ó, para cá. Tentar melhorar aqui. Pronto, para cá. E outra reta passando aqui pelo menos 1, paralela ao eixo do y. E nessa interseção, nesse ponto de interseção aqui, ó, a gente marca o ponto. Opa, tá errado, né? Eu estou marcando o ponto errado. Aqui seria o ponto menos, o ponto menos 1, 1. Então seria para cá. Eu vou botar o desenho aqui embaixo, que fica mais, o gráfico eu comento. Pronto, ó. O gráfico é esse aqui. O que a gente fez? A gente tem o ponto menos 1 no x e menos 1 no y, esses dois pontos. Então, o par ordenado menos 1, 1 ou menos 1 é esse ponto aqui, que é a interseção dessa retinha paralela ao eixo x com essa retinha paralela ao eixo y. Eu marquei esse ponto aqui, que é o ponto menos 1. Aí o outro ponto era o ponto 0, 0, que vai ficar em cima aqui do eixo mesmo, na interseção dos dois eixos. E o terceiro ponto era o ponto 1 no x e 1 no y. Então, para encontrar o par 1, 1, o que a gente faz? Passa uma retinha passando aqui no 1 paralela ao eixo do x, uma retinha que passa aqui no 1 paralela ao eixo do y e marca a interseção. Tá aqui. Pronto, a gente encontrou esses três pontinhos em vermelho. Em seguida, a gente passa, por fim, né? O gráfico é essa reta que passa pelos três pontos. O gráfico é a curva que passa pelos três pontos. Nesse caso, dá uma reta. Tranquilo ou não? Vamos ver o segundo exemplo, que é o seguinte. Aqui está terceiro, mas é o seguinte. Segundo exemplo, eu quero construir o gráfico da função
f de x igual a x quadrado. Mais uma vez, eu escolho os valores para x, então a gente faz uma tabelinha. Desse lado, eu escolho os valores. Ou seja, para x eu escolho os valores. Uma vez que eu escolhi esses valores, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar os valores na função. Nesse caso aqui, ó, menos 2, eu vou aplicar na função x ao quadrado, que ficaria menos 2 ao quadrado, que a gente já viu que dá 4. Aí, ó, coloquei o 4 aqui. Aí, eu vou calcular o f de menos 1. Então, f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Tá aqui. Aí, o f de 0 fica 0 ao quadrado, que dá 0. Coloquei ele aqui. O f de 1, que dá 1 ao quadrado, vai dar 1. E, por fim, o f de 2, que dá 2 ao quadrado, que vai dar 4. Coloquei ele aqui. Feito isso, a gente vai pegar os pares ordenados. Quem é os pares ordenados? É o par no x. Eu tenho o par x e y, né? Então, no x, aqui eu tenho menos 2 e 4. Tenho menos 1 e 1. Tenho um ponto 0, 0. E o ponto 1, 1 e 2, 4. Então, a gente vai para o plano cartesiano, ó, e vai marcar esses pontos. Ó. O ponto, a gente viu que o menos 2 foi no... O menos 2 vai no 4. Então, ó, retinha paralela ao eixo do x, do y, retinha paralela passando no 4, no eixo do x. O paralelo ao eixo do x. A interseção eu marco aqui. Esse primeiro ponto de vermelho aqui. Aí, no menos 1 deu 1. Então, ó, uma reta paralela ao eixo do y, passando pelo menos 1. Outra retinha paralela ao eixo do x, passando pelo 1. Eu vou marcar essa interseção. Segundo ponto. Aqui no 0, 0, né? O ponto 0, 0 é esse. Estou marcando aqui os pontos. Aqui era menos 2, 4. Aqui é o ponto menos 1, 1. Aqui é o ponto 0, 0. Aqui é o ponto 1, 1, né? Ó, uma retinha paralela ao eixo do y, passando pelo 1. Retinha paralela ao eixo do x, passando pelo 1. Então, a interseção daqui. E, por fim, a gente tem o 2, 4. Então, a retinha paralela ao eixo do y, passando por 2. E uma reta paralela ao eixo do x, passando pelo 4. E a interseção, eu marco esse ponto, que aqui é o ponto 2, 4. E finalizou isso, a gente faz essa curva, né, que liga pontos. E essa curva é o gráfico da função x ao quadrado. Tranquilo? Aí a gente tem um teste da reta vertical, que é o seguinte. A gente sabe que o gráfico da função é uma curva no plano. É uma curva gráfica. Agora é o seguinte, dada qualquer curva, será se essa curva define ou não uma função? É ou não o gráfico de uma função? A gente sabe que o gráfico da função é uma curva. Agora, se eu tenho uma curva no plano qualquer, como identificar se essa curva é ou não o gráfico de uma função? Aí, esse teste serve para isso, que é o seguinte, ó. Dado uma curva como essa aqui, se você traçar qualquer reta paralela ao eixo do x, né, que é essa reta vertical, e essa reta interceptar a função, o gráfico, né, a curva, em um único ponto, então essa curva representa o gráfico da função, de uma função. Agora, se você traçar essas retas verticais e a reta interceptar a curva em mais de um ponto, significa que a curva não representa o gráfico de uma função. Então é muito simples. Se você, por exemplo, se eu tenho essa aqui, ó,
Aqui não representa o gráfico de uma função, porque ó, qualquer reta vertical que eu traçar vertical, ou seja, paralela ao eixo do y, ela vai cortar essa curva em mais de um ponto. Então, não define o gráfico da função. Eu só vou, pronto, comentar isso aqui e finalizar aqui falando sobre análise de gráfico. O que é importante para vocês sobre gráficos de função. O importante para vocês é, primeiro, saber construir um gráfico simples. Segundo, dado um gráfico, você saber analisar, ou seja, saber descrever, né, o que está, ou transcrever o que está ali no gráfico. As informações que está presente no gráfico daquela função. Então, o gráfico de uma função, ele pode conter algumas ou muitas informações relevantes relacionadas à função. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui o gráfico já direto. Ó. Aqui a gente tem um gráfico de uma função, né? E aqui tem algumas informações relevantes sobre a função. Por exemplo, esses pontos onde a função corta o eixo x, que é os pontos A, B, C, D, E, eles são chamados de zeros da função. Então, é onde a função, ó, nesses pontos, por exemplo, no A, o F de A, o F de B, todos esses, o F de, ou seja, se você pegar todos esses pontos e aplicar na função, sempre vai dar zero. Ou seja, esses pontos de interseção com o eixo x são os zeros da função, onde a função se anula, né? Aí tem outros pontos interessantes aqui que são esses. Ó. Esse ponto aqui, x1, ele é o ponto no qual a função assume o maior valor possível, que é esse aqui. Então, a gente chama esse ponto aqui de ponto de máximo. Ponto de máximo. E o f dele, ou seja, o f de x1 é chamado de valor máximo da função, que é o maior valor que a função atinge. A gente tem esse ponto x2, ó, que é o menor valor, né? É o f de x2 é o menor valor que a função atinge. Então, o x2 é chamado de ponto de mínimo da função. Aí tem esses valores intermediários. Ó. Aqui a gente tem novamente um ponto de máximo, só que ele não é o maior de todos. Ele é um ponto de máximo também, só que ele é menor do que esse aqui, né? Então, esse maior de todos, geralmente a gente chama de máximo global, e esse menorzinho aqui, que não é o maior de todos, mas também é um ponto de máximo, a gente chama de máximo local. Da mesma forma, a gente tem o x4, que é um mínimo local. Por quê? Porque ele é o mínimo da função, mas ele não é o menor de todos. Ele não é menor do que o f de x2. Ou seja, o f de x4 não é menor que o f de x2. Então, esse f de x2 é o mínimo global e esse f de x4 é o mínimo local. A gente pode tirar outras informações, por exemplo, nessa região aqui, ó, que vem do A até o x1, a gente pode observar que a função está crescendo. Ela é crescente. Ó, de x1 até o B, nessa parte aqui, a gente tem que a função está caindo, né? Ela é decrescente. Na verdade, ela é decrescente daqui, ó, até esse ponto aqui, que é o x2, ou seja, de x1 a x2, ela é decrescente. Aí ela volta a crescer, ó, de x2 até o x3. Ou seja, toda essa parte aqui ela está crescendo novamente. Aí daqui até do x3 até o x4 ela volta a cair, ou seja, decrescente. E a partir desse x4 ela é crescente. Ok, aqui tudo que eu
acabei de falar tá aqui. Tá Ô, escrito. professor, Oi. ó, o áudio normalizado com sucesso, viu? Eu fiz um scriptzinho aqui em Python. Que bom. Eu vou enviar o Ficou, link. por exemplo, ó, Eu estava falando sobre a regra de 3. enfim, dá para ouvir aqui. Eu consegui aumentar. Beleza. Eu vou só finalizar o vídeo aqui e a gente conversa. Certo. Então, gente, o que eu falei é o seguinte, os comentários que eu fiz agora sobre esse gráfico estão descritos aqui, certo? E, por fim, eu vou só apresentar um exemplo e a gente finaliza a aula. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o crescimento populacional de uma espécie de aves em uma reserva ambiental ao longo dos meses. Aí tem esse gráfico aqui. É isso que eu quero que vocês saibam fazer. É olhar para um gráfico desse e analisar essas questões. Ó. Por exemplo, em que mês a população atingiu seu valor máximo? Mês 5. No mês 5, né? Tá aqui no mês 5, tá? E qual foi esse valor máximo? 800, né? Em centenas. Isso, é 800. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que o F de 5 é 8, né? Só que aqui está em centenas, então é 800. Beleza, é isso mesmo, 8. É bem simples. Durante quais meses a população estava crescendo? Qual o período de crescimento da população? Do mês 1 ao 5. Na verdade aqui faltou um zero aqui, né? Porque ela começa aqui, ó, é do 0 até o 5, né? Ah, certo. É de 0 a 5. E por último, durante quais meses a população começou a decrescer? A população começou a decrescer aqui, né? A partir daqui. Ou seja, a partir de 5. Nesse caso aí, de 5 de 5, opa, de 5 a 10, né? Mas as respostas estão aqui, ó. Aqui eu coloquei a partir de 5 mesmo. De 5 em diante, porque aqui é tudo isso para cá, né? A população está caindo. Pronto, gente. A gente vai finalizar por aqui. Aqui, ó, tem um exercício proposto, que é uma questãozinha parecida com aquela. E tem outra questãozinha que é um pouco mais interessante, digamos assim. Aí na aula de amanhã a gente vai iniciar o estudo das funções elementares. Eu vou finalizar o vídeo aqui.